A taquicardia supraventricular é a taquiarritmia mais comum da faixa etária pediátrica. Por isso que é importante você saber como manejar esses casos adequadamente. Confere aí a nossa aula. Muito bem, então vamos falar sobre a taquicardia supraventricular em pediatria. Como a gente já falou, é a taquiarritmia mais comum da infância, então é importante aqueles que trabalhem em pronto-socorro pediátrico e tenham contato com emergências pediátricas, saibam manejar os casos adequadamente. Um dos grandes desafios na faixa etária pediátrica é justamente fazer o diagnóstico, porque os sintomas da TAC supra, eles começam muito inespecíficos. Então, principalmente nos lactentes, nos bebês, a irritabilidade, uma recusa alimentar, sonolência, hipoatividade, vômitos, podem ser, sim, sintomas de algum tipo de arritmia. Eles costumam ser de início súbito e crianças mais velhas e adolescentes podem já referir palpitação, dor torácica, mal-estar, alguma queixa respiratória de falta de ar, desconforto respiratório, a sudorese também pode aparecer e a sonolência já com uma repercussão aí hemodinâmica dessa arritmia. Alguns bebês que demoram para fazer o diagnóstico da sua arritmia podem apresentar-se no pronto-socorro ou no pediatra com sinais de insuficiência cardíaca por conta da demora no diagnóstico da taquiarritmia. Então, é por isso que a gente precisa suspeitar e diagnosticar adequadamente. E a suspeita da TAC supra, ela vai ser feita nos lactentes, quando a sua frequência cardíaca estiver acima de 220 batimentos por minuto, e em crianças, quando a sua frequência cardíaca estiver acima de 180. Lembrem-se de que é uma taquiarritmia com potencial gravidade e evolução aí para um quadro mais importante. Por isso que é uma emergência e deve ser manejado, então, em sala de emergência. Mas como que eu vou confirmar o meu diagnóstico? O bom e velho eletrocardiograma. Então, a tríade clássica, né, da TAC supra é uma taquiarritmia de QRS estreito, que dura menos do que 0,09 segundos. O RR, né, o intervalo entre dois complexos QRS, ele é regular, e a ausência de onda P, ou às vezes uma onda P anormal. Então, QRS estreito, RR regular e ausência de onda P é a tríade clássica da TAC supra para a gente fazer o diagnóstico, então, da nossa taquiarritmia. E como que eu vou cuidar? Qual vai ser o meu manejo? Ele vai depender se é um paciente que está estável ou um paciente que está instável. E a gente vai falar, então, os dois casos a seguir. Se o paciente estiver estável, é um paciente que, confirmada a taquiarritmia, não apresenta nenhum sinal de comprometimento hemodinâmico ao exame físico. Então, nesses casos, a gente vai considerar uma taquiarritmia ou uma TAC supra estável e a primeira medida que a gente costuma fazer são as manobras vagais, na tentativa de baixar a frequência cardíaca dessa criança e reverter o quadro. As manobras vagais que a gente mais usa em pediatria são a manobra de valsalva, nas crianças mais velhas e que já colaboram. Pode ser uma bexiga, uma luva ou até uma seringa invertida, né, de assoprar o êmbolo. E em crianças um pouco menores, que não colaboram, e aí não dá para fazer a manobra de valsalva, a gente costuma fazer a aplicação de gelo ou de alguma coisa mais gelada na metade superior da face, sem fazer a pressão ocular, sem ocluir o nariz e sem ocluir a boca. Então, é uma boa opção, principalmente para crianças pequenas. Algumas TAC supras, elas vão reverter somente com as manobras vagais. Mas aquelas que não reverterem com as manobras vagais e ainda assim estiverem estáveis, a gente vai partir para a terapia medicamentosa com adenosina. Então, a adenosina, ela é uma medicação que a gente usa na dose de 0,1 miligramas por quilo por dose, e se for necessário repetir, a gente dobra a dose para 0,2 miligramas por quilo por dose. Ela vai meio que zerar o nó AV por 10 segundos, então o paciente vai ter aquela sensação de morte ou de iminência de morte. A gente sempre vai fazer esse procedimento com o paciente em sala de emergência e monitorizado, com o registro do eletrocardiograma, justamente para registrar aquele momento de reversão da nossa taquiarritmia, explicar essa sensação de morte ou de iminência de morte, e aí eu coloquei interrogado a necessidade ou não de levar o membro.
A adenosina ela é uma medicação que ela é metabolizada pelas hemácias, então ela acaba tendo uma metabolização muito rápida. Se a gente não faz ela chegar no coração o mais rápido possível, a gente vai acabar perdendo esse efeito. Então, a gente usa a técnica das torneirinhas, que eu vou mostrar a seguir, e a opção de elevar o membro em crianças grandes, adolescentes ou adultos, ela pode ser feita assim. Mas em crianças pequenas, na qual o membro, o acesso venoso, já vai estar próximo do coração, a gente não costuma aí fazer a elevação do membro. Então, o jeito clássico, né, de fazer a adenosina é através de uma torneirinha de 3 vias, na qual uma delas está virada para o paciente, e a outra está conectada na adenosina e a terceira via em soro fisiológico. Então, a ideia é a gente deixar as 3 vias abertas, da maneira como está aí mostrado na foto, e a gente vai aplicar a adenosina em bolos e imediatamente, o mais rápido possível, um bolos de soro fisiológico logo em seguida. Justamente na tentativa de fazer a medicação chegar o mais rápido possível no coração e não ser metabolizada antes, para a gente tentar aí reverter a Taxupa. A gente pode, então, repetir 2 vezes, uma dose de 0,1 e depois uma dose de 0,2 miligramas por quilo dose. Nas crianças em que não houver reversão da Taxupra estável com adenosina, a amiodarona também pode ser uma opção terapêutica aí a ser factível. Não é tão utilizada, né, porque a maior parte resolve só com manobras vagais e adenosina, mas existe sim essa possibilidade de se utilizar a amiodarona também. Agora, se eu tiver um paciente instável, que é a nossa principal preocupação, ou seja, eu fiz o diagnóstico de uma taquicardia supraventricular na criança e há sinais de instabilidade hemodinâmica, de comprometimento hemodinâmico. Então, a gente vai ter sinais de choque, hipotensão, perfusão, tempo de enchimento capilar lentificado, pulsos finos, rebaixamento do nível de consciência. Então, são sinais aí de comprometimento hemodinâmico que caracterizam o quadro como instável. Nesses casos, a cardioversão elétrica sincronizada é a medida terapêutica de escolha. Algumas pessoas perguntam, mas eu não posso fazer manobras vagais? Não posso fazer adenosina? Você pode, desde que isso não atrase a cardioversão elétrica sincronizada. Então, se o paciente já tem acesso e a adenosina está facilmente pronta, você pode fazer a adenosina, porque talvez seja mais rápido até você carregar o desfibrilador. E as manobras vagais também conseguem ser imediatas. Mas você não pode atrasar a sua cardioversão só para tentar as outras medidas. E aí, eu não sei se alguém é de São Paulo, mas a gente tem um mnemônico bem conhecido para a gente decorar quais são os passos que a gente não pode deixar de realizar durante uma cardioversão sincronizada, que é o famoso Osasco, igual a gente tem a cidade aqui de São Paulo de Osasco. Muito bem, então vamos falar passo a passo sobre quais são cada uma das letras do nosso mnemônico Osasco. Então, de orientar o paciente sobre o procedimento ou seu familiar. Lembrem que é um procedimento, né, que pode causar um pouco de estranheza nas pessoas, porque a gente vai cardioverter, a gente vai dar um choque numa pessoa acordada. O S, de sedação e analgesia. Lembrem que é um procedimento doloroso, então a gente precisa, sim, garantir a sedação e analgesia boa do nosso paciente. Uma sugestão é a ketamina, na dose de 1 miligrama por quilo. O A, de ambusar ou fornecer oxigênio. Como o paciente vai estar sendo sedado e analgesiado, a gente precisa garantir aí uma oferta de oxigênio conforme necessidade. A sincronização é essencial nos casos da cardioversão. Então, existe um botão lá no desfibrilador manual de sincronizar. Como é que você sabe que está sincronizado? Vai aparecer aí, vai aparecer os tracinhos em cima de cada complexo QRS. Dessa maneira, você sabe que o seu desfibrilador está sincronizado. Você precisa necessariamente sincronizar uma cardioversão para não desencadear uma fibrilação após. Por quê? O nosso choque, a nossa cardioversão, ela vai ser feita justamente durante o QRS. O C, de efetivamente cardioverter. E a dose do nosso choque vai ser de meio a 1 joule por quilo a primeira dose. E se precisar de mais de uma cardioversão, as doses subsequentes podem ser de 2 joules por quilo. E o último O é observar o novo ritmo. Porque o paciente pode ter revertido a Taxupra e volta a um ritmo sinusal.
ou o paciente pode manter o seu ritmo em TAC supra, ou ainda evoluir, por exemplo, para uma fibrilação ventricular e precisar de reanimação. Muito bem, e agora é a nossa tela de print, na qual a gente reforça o passo a passo da cardioversão elétrica sincronizada nas TAC supras instáveis, o famoso OSASCO. Então, orientar, sedar, ambusar, sincronizar, cardioverter e observar. Gostou da nossa aula? Volta lá no nosso canal do Instagram e comenta para os amigos assistirem também. Até a próxima, pessoal!